A gente tem então várias categorias de peso. Oficialmente, a categoria mais leve que existe é a Ferryweight, de 150 gramas. Tá? Já foram criados robôs mais leves do que isso, mas são tão poucos que existem que não chegam a fazer competições deles, né? Já existe robô de 35 gramas, de 75 gramas. Mas começa a ficar muito difícil e muito caro construir um robô desses, porque você precisa trabalhar com componentes muito pequenos. Você tem que começar a levar em conta o peso do receptor, o peso da eletrônica dentro do sistema, né? Porque isso já começa a fazer diferença. Cortar fio, diminuir o comprimento dos fios. A gente tem um Ferryweight, que é um de 150 gramas, que é o Pocket, que a gente trouxe aqui. Em seguida tem a categoria que é a Antweight, que é o peso formiga, né? Que é a categoria de 1 libra, são 454 gramas. A gente tem uma categoria de 1 kg, que só ocorre numa competição no Canadá. Tem a categoria Bitterweight, da qual participa o Minotauro, que é uma categoria de 3 libras, né? Que dá 1,3 kg. Existe uma categoria que não é muito famosa, que é a categoria de 6 libras, que é sementes, né? Mas existem muitos poucos robôs, então não existem competições especificamente delas, são muito raras. A Hobbyweight, né? Que tem aqui na Robocop, né? Que é a competição de robôs de 5,5 kg. Né? Existe uma competição só para alunos de segundo grau e alunos pessoas até 18 anos lá nos Estados Unidos, que é a BattleBots IQ, que é uma categoria de 15 libras, né, que dá 6,8 kg. Em seguida, Featherweight, que temos aqui o Feather, que é a categoria nova, que está iniciando agora aqui na Robocop, né, uma competição que vai ocorrer agora no final do mês. Né. Então, Featherweight são 30 libras, que dá 13,6 kg. Tem o Lightweight, 27 kg, a gente não trouxe, a gente tem o Toro Light, mas ele ficou lá em casa, lá, ele está sofrendo alguns reparos, né, depois da competição. Ele foi ouro no ano passado, né? Esse ano ele ganhou 2 lutas por nocaute e perdeu 2 lutas. E Middleweight, da qual participa o Toro, 55 kg, né? A categoria principal aqui do Brasil. E em seguida as categorias mais pesadas, que são a Heavyweight, que é uma das categorias mais novas, mas que ainda não existe nenhum robô com esse peso aqui, que é a categoria de aproximadamente 100 kg. Super Heavyweight, que também tem lá nos Estados Unidos, no Campeonato Mundial, que é 154 kg. E Mac Wars, que aí já é uma competição específica, né, que na Robo Games, lá na competição mundial, não tem essa categoria, que ela é de quase 180 kg. Então você vê que você tem desde 150 gramas até 150 kg, você escolhe qual robô que seria mais interessante e teria um custo. É difícil você perguntar qual o custo do robô desse. Eu diria que talvez o robô que tenha o menor custo está próximo, talvez, do Hobbyweight, tá? De 5 kg. Por quê? Quanto maior o robô, claro, mais peças você vai ter que comprar, mais maiores vão ser os motores, né? O preço vai subir um pouco. Né? Se você também for ficando muito pequeno, vai ter que começar a usar componentes muito sofisticados, vai ter que usar motores muito pequenos para eles serem eficientes, eventualmente vai ter que comprar um motor brushless, que é um motor sem escova, ao invés de um motor com escova. Isso acaba então encarecendo, então os robôs também muito pequenos acabam ficando mais caros também. Então talvez o Hobby e o Feather talvez sejam as duas categorias talvez ideais para um iniciante. Bom, e agora falar um pouquinho sobre os tipos de robôs. Né? Então, existem muitos tipos de robôs, na verdade foram identificados 14 tipos diferentes, né? Aqui tem 12 deles. Né? Na verdade, todos os robôs que foram criados desde 1994, a gente consegue caracterizar, né? Entrar em uma dessas 14 categorias. Né? E nenhum deles é um soberano absoluto, né? De relação ao outro. Na verdade, é aquele jogo de pedra, papel, tesoura. Então, às vezes, você tem um robô que é muito bom contra um outro tipo e, no entanto, ruim contra outro e você fecha o ciclo dentro dele. O que eu tentei fazer nessa figurinha foi colocar setinhas para que tipo de robô tem alguma vantagem, né, em relação ao outro. Então, aqui em cima, eu vou falar sobre cada um desses robôs aqui nos próximos slides, né? Mas aqui em cima, por exemplo, você tem um Rambot, que é um robô que funciona como um arite, um robô muito sólido, que ele é simplesmente um escudo protetor. Ele é
feito só para defensivo, para receber impactos. Ele, por exemplo, ele tem vantagem sobre um spinner, que é um robô que gira uma lâmina, né, para tentar cortar o adversário. Por quê? Porque é um robô que tem um escudo tão poderoso, né, que ele acaba conseguindo se defender desses outros robôs. Mas é claro que essa seta não quer dizer nada, né? Se você construir um spinner muito bem feito, for lutar contra um Rambot que não seja tão robusto assim, claro que você vai ganhar. Então, não existe nenhuma garantia. Isso é só uma tendência que a gente observa de cada um deles. Então, você vê, por exemplo, aqui, um Rambot, ele teria uma vantagem sobre o spinner, um robô que gira a arma. Por sua vez, uma rampa poderia ter uma vantagem sobre o spinner. Então, mas deixa eu falar então sobre cada uma dessas categorias. Tá? E depois a gente falar isso, eu vou entrar mais na parte do projeto de cada uma delas. Bom, o primeiro tipo de robô são os rammers ou Rambot. Né? Rammer significa um robô que gera impacto, que entra, se colide com o adversário, acelerando o seu próprio corpo em cima dele. Então, é um tipo de robô que precisa ser bastante robusto, ele precisa ter uma estrutura muito rígida e muito uma armadura muito grossa para poder resistir aos impactos. O dele, a gente já enfrentou esse robôzinho laranja aqui na direita, o Ice Cube, né? O objetivo dele é ficar entrando em choque com o adversário, né? Até o adversário sofrer algum dano. Esse tipo de robô, então, ele precisa ter uma tração muito boa, então ele tem várias rodas, ou então tem um par de rodas, né, no mesmo eixo, né, porque ele precisa de muita tração para empurrar o adversário, né, precisa ter bastante bateria para ele conseguir ter bastante energia, né, o tempo todo empurrar, porque ele gasta muita energia empurrando o adversário. Quando você coloca o motor numa condição de ter que empurrar um outro robô, por exemplo, de 50 kg, né, você tem um gasto de energia muito grande. E você tem que ter algum escudo muito sólido, um escudo muito resistente também. O segundo tipo de robô, bastante famoso, são os wedges. Né? Wedges significa uma rampa. Então são robôs que têm um plano inclinado na frente deles, né? E o objetivo deles é ou arremessar o adversário para o alto, se eles vierem em alta velocidade, então essa rampa inclinada vai fazer com que os adversários virem, né? Ou então se defender de armas giratórias. Então, por exemplo, uma lâmina que gira horizontalmente aqui, ela pode resvalar em uma rampa dessa e fazer com que o robô com lâmina vire ou capote, né, no caso. Então esse tipo de robô, ele é um pouco parecido com os Rambots, né, por isso até que os dois estão juntos aqui no mesmo slide. Né? Ele precisa ter uma tração muito boa, tá? Ele precisa ter uma rampa, né, bastante sólida, né, para poder suportar esses impactos, né? Eventualmente uma rampa articulada, uma rampa que permita alguma movimentação, uma articulação para garantir que ela esteja sempre bem rente ao chão. Isso daí é importante, ela estar bem rente ao chão para que não venha nenhum robô e entre por baixo dele, consiga levantar essa rampa. Um terceiro tipo de robô seria o lifter. Então são robôs que têm algum mecanismo para levantar o adversário. Tá? Então esse robô aqui da esquerda em cima é o Biohazard. Né? Então ele é um robô que tem um braço, tem um mecanismo de 4 barras, né, que faz com que ele consiga então levantar o adversário. E aí com isso levantando ele pode tanto virar o adversário como também carregar para fora da rede, por exemplo. Então esse é um exemplo de um lifter, um robô levantador. E se você pegar um lifter e colocar um sistema de atuação muito potente, muito rápido, você cria um launcher, ou então chamado de flicker. Então o launcher seria um robô arremessador. Então são robôs que arremessam o adversário para o alto e com isso eles têm dupla vantagem. Né? Eles tanto podem virar o adversário como também podem danificar o adversário na própria queda do adversário no chão. Esses sistemas normalmente precisam de sistemas pneumáticos. Todos os principais launchers são sistemas pneumáticos porque eles permitem que você aplique um grande trabalho, né, e jogue uma grande energia para o atuador num intervalo de tempo muito pequeno. E só com um sistema de alta pressão que você consegue fazer isso. Difícil fazer isso com o motor elétrico.